Vamos continuar nossa leitura diária do sagrado Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui o celular, parece que ele está um pouco torto. Não sei se melhorou. Bem, vamos lá. Então, nós estamos aqui lendo o terceiro canto, o capítulo 3, que é intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavan. E o verso de hoje é o verso 21. Então, antes de ler, vamos entoar um mantra para reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos lendo aqui o verso em sânscrito. Imam lokam mamam chaiva ramayan sutaram yadum remekshana shanastri shanasarda. Tradução: o Senhor desfrutava seus passatempos tanto neste mundo quanto em outros mundos, os planetas superiores, especificamente na companhia da dinastia Yadu. Nas horas de lazer oferecidas pela noite, ele desfrutava da amizade e do amor conjugal com mulheres. Significado dado pelo nosso querido mestre, sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. O Senhor desfrutou neste mundo com seus devotos puros. Embora seja a personalidade de Deus e seja transcendental a todos os apegos materiais, ele, não obstante, mostrou muito apego a seus devotos puros na terra, como também aos semideuses que se dedicam a servi-lo nos planetas celestiais, como poderosos diretores delegados da administração de todas as atividades materiais. Ele demonstrou apego especial aos membros de sua família, os Yadus, como também às suas 16.000 esposas, que tinham oportunidade de se encontrar com ele nas horas de lazer à noite. Todos estes apegos do Senhor são manifestações de sua potência interna, da qual a potência externa é apenas uma representação sombria. No Skanda Purana, Prabhasa Kanda, nas conversas entre o Senhor Shiva e Gauri, encontramos a confirmação de suas manifestações da potência interna. Faz-se menção do Senhor se encontrando com 16.000 donzelas vaqueiras, apesar de ele ser a Superama-Hansa transcendental e o mantenedor de todas as entidades vivas. As 16.000 donzelas vaqueiras são uma amostra de 16 variedades de potências internas. Isso será explicado mais elaboradamente no 10º canto. É dito naquele canto que o Senhor é assim como a lua e as donzelas potenciais internas são como as estrelas em volta da lua. Srila Prabhupada aqui já. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado de Prabhupada, eu vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos professores, nossos mestres espirituais e a todos os devotos Vaishnavas. Om Yanati Nidandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual abriu os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Namo Shripadaya Krishna Prasthana Vishnu Bhaktivedanta Swami. Vanchakalpatarobhyascha kripa sindhu dyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.
Eu ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia e os salvadores das almas caídas. O Kankaroti Ganchanam Pangum Agayate Grinyat Kirpatamaha Shri Guru Dinatarana. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Relendo o verso, o Senhor desfrutava seus passatempos, tanto neste mundo quanto em outros mundos, planetas superiores, especificamente na companhia da dinastia Yadu. Nas horas de lazer oferecidas pela noite, ele desfrutava da amizade, do amor conjugal com mulheres. Hare Krishna. Então aqui está falando sobre Krishna, como que era. Então, muito legal, né? Prabhupada já coloca aqui, o Senhor desfrutava seus passatempos. E é isso que Krishna faz. Krishna, ele é o próprio Deus, não é apenas um Deus indiano, tá? Krishna é transcendental, ele não é indiano. É esse mesmo Deus que as pessoas chamam de outros nomes, podem chamar de Jeová, podem chamar de Alá, podem chamar de Jah, podem chamar de outros nomes. Então, a gente também chama Krishna de outros nomes, né? Govinda, Gopala, Madhusuda. E é interessante porque Prabhupada explica que Krishna não é só Deus, ele é a verdade absoluta. E é diferente o conceito de Deus da verdade absoluta, eu gosto de lembrar isso, porque na verdade Deus é um trabalho, é um ofício. Deus é aquele que cria, é aquele que mantém, isso é um trabalho, né? Você pergunta para alguém, quem é Deus? Vão falar, aquele que cria o universo, aquele que está mantendo o universo. Mas será que Deus só faz isso? Só faz o trabalho dele? Então, na nossa filosofia, a gente vê que Deus, assim como nós, tem um aspecto pessoal também. Ele tem uma vida privada, ele não precisa estar toda hora trabalhando, criando universos e mantendo universos. Quando ele faz isso, a gente chama de Vishnu, ele se expande em Vishnu. E quando ele está desfrutando eternamente, é Krishna. Krishna é Deus quando está desfrutando e Vishnu é Krishna quando está trabalhando. Então, muito legal, Prabhupada já inicia o verso falando: o Senhor desfrutava seus passatempos. Passatempos para poder dar a entender que ele não tem obrigação de fazer nada. Isso tudo é lila. Lila, a tradução, Prabhupada traduz como passatempo, mas às vezes a gente pode ver lila como brincadeira, como um jogo, uma brincadeira, uma peça, um teatro, uma lila. Um passatempo, essa palavra é interessante. É como as crianças, elas têm ali seus passatempos que não tem obrigação de fazer nada. É diferente da gente, né? A gente, quando a gente está aqui no mundo material, nossas ações não são passatempos, são, né, assim, estão presas pelos modos da natureza, a gente está preso pela lei do karma. Mas Krishna não. É usado a comparação com a aranha, em que na sua teia, qualquer inseto que encosta fica preso na teia da aranha. Mas a própria aranha não, ela pode andar livremente na teia dela, ela não vai ficar presa. Então esse mundo material, sim, ele termina enredando a gente, confundindo a gente pela sua energia material, ilusória. A gente acha que é esse corpo, a gente acha que é finito, esquece de que somos almas, esquece de Krishna. Mas Krishna, mesmo quando ele vem aqui para o mundo material, e ele faz isso de tempos em tempos, como ele anuncia na Bhagavad Gita, né, para recuperar a religiosidade, quando ele vem, ele não fica preso pelas leis, o karma, etc. Ele age aqui livremente. Francisco, com licença. Será que você consegue pegar um copo d'água para mim, por favor? Obrigado. Então, continuando,
Então é interessante quando ele fala de passatempos. E aí, Cristo estava aqui desfrutando. Onde Cristo estiver, ele está desfrutando, né? Seja no mundo espiritual, seja no mundo material. E aqui no mundo material, ele também livremente pode ir para outros planetas. É o que o verso fala, ele desfrutar os seus passatempos. Tanto neste mundo quanto em outros mundos, planetas superiores. Em alguns versos atrás, ou muitos, não vou lembrar o certo, a gente lembrou de como certa vez Satyabhama, que era uma das esposas de Krishna, eles estavam passeando, né, pelos planetas superiores também, e ela quis uma flor, que é a flor Parijata, que só tinha nos planetas celestiais, por exemplo, né? Então, Krishna livremente passeava pelos mundos materiais e espirituais também, obviamente. Ele é o dono de tudo, né? Ele é a origem de tudo, na verdade, ele pode passear à vontade. Como citou aqui planetas superiores, só para explicar, tá, pessoal, que nós temos planetas intermediários, a Terra está incluído aí nesses planetas intermediários, temos sistemas planetários superiores e inferiores. Nos superiores, você tem uma quantidade muito grande de desfrute e uma vida muito longa e etc. E nos planetas inferiores você pode ter muito sofrimento, ou então mesmo que tenha desfrute, é totalmente assim, ateísta, né? Totalmente sem Deus, os planetas inferiores. Então, só para explicar, né, que existe isso tudo dentro de um universo, sendo que existem vários universos, isso no mundo material, e além do mundo material existe o mundo espiritual. Mas enfim, então aqui está falando que Krishna desfrutava, como é da sua natureza, livremente nos mundos intermediários, como o planeta Terra, nos planetas superiores, e fala na companhia da dinastia Yadu. Isso é interessante porque um dos motivos de Krishna vir aqui, ele sendo o próprio Deus, é que a própria Terra, Mãe Terra personificada, ela estava assim, lamentando o fato de que tinha muitos reis impiedosos, ateístas, e ela estava se sentindo pesada e pesarosa. Ixi, enchi demais aqui, ó. Ai, meu Deus. Melhor não, você não sabe? Vou ter que encostar aqui, não sei nem se está descontaminado. Então coloca no copo. Melhor. Obrigado. Então, a própria Mãe Terra, Mãe Bhumi, ela estava sentindo o peso desses reis impiedosos, ateístas, e ela pede, né, assim, ajuda. E Vishnu, que é Deus, Krishna, quando está trabalhando, ele fala que ele vai vir aqui. E ele pede que todos os semideuses nasçam também na dinastia Yadu, né, nas suas famílias, né, na sua família ali, já ir preparando o terreno. Os semideuses são administradores. Onde está? Aqui. Prabhupada explica bem. Semideus, eles se dedicam a servir Krishna, servir Deus nos planetas celestiais, como poderosos diretores delegados da administração das atividades materiais. Então, os semideus, eles estão cuidando da administração. É como tem o presidente, obrigado, tem os seus ministros. Então, Krishna também, embora ele pudesse sozinho fazer tudo, às vezes ele faz, mas às vezes se ele vê que tem uma alma muito elevada, ele coloca essa alma para criar um universo em particular, ou então para administrar o sol, o vento, a chuva, né? Esses são os semideuses, são administradores. Então, esses semideuses já nasceram ali na família de Krishna, quando Krishna veio aqui. Os semideuses são muito elevados. E é um cargo, na verdade, né? É bem esse exemplo dos ministros, assim. Não é que o semideus, né, o Senhor Brahma, por exemplo, que cria esse universo material, é sempre o mesmo. Não, né? Ele vai trocando, né? Eles morrem também, os semideuses, aí uma outra alma ocupa esse posto em que eles estão. Mas eles são assim, imagina, eles têm contato direto com Krishna, com Vishnu, então eles são grandes devotos. E aí por isso, quando Deus vem aqui para a Terra, não é de esperar que ele vai querer vir sozinho, no meio de um monte de alma totalmente caída, esquecida dele. Então, ele vem com
o seu séquito, como o Prabhupada explica. Então traz algumas almas do mundo espiritual, algumas almas que são semideuses dos planetas superiores também vêm aqui, como o próprio Vidura, né? Esse verso está sendo falado por Uddhava, que é primo de Krishna, devoto de Krishna, para Vidura, que é devoto de Krishna, tio dos Pandavas, e na verdade é o próprio Yamaraj, o próprio Dharmaraj, que vem para a Terra aqui para poder estar junto com Krishna nos seus passatempos. E aí lembro também de que ele teve esse lado de conjugal também, ele teve esposas. Falta Tilaka, mas já estão tomando banho, secando, massagem, calcula e cordão branco. Então, isso aqui é meio desconcertante, né? Você falar que Deus teve várias esposas, mas eu vou repetir sempre para dar a explicação de que eu acho que o Prabhupada fala em algum momento. Não, acho que era outro verso que eu estava lendo, que o Prabhupada falava que se a pessoa quer ser esposa de Krishna, Krishna vai satisfazer o desejo. Não vou lembrar, peço perdão. Mas a questão era essa, né? A questão é que essas 16.108 esposas, na verdade, eram grandes devotas, assim, que amavam Krishna de uma maneira pura e queriam casar com ele, mas sem saber que Krishna é Deus, né? Isso aqui é interessante. Elas não sabiam que Krishna é Deus, mas tinham um amor por Krishna ser Krishna e queriam casar com ele. E aí Krishna, para dar prazer às suas devotas, ele casa com elas. Obviamente não por uma luxúria dele, que a gente sabe, ele é autossatisfeito, ele não precisa assim de ninguém assim para ficar feliz, mas ele gosta de atender os desejos dos seus devotos. E como a gente já falou sobre isso também, ele se dividia em 16.108 Krishnas para poder estar com cada uma das suas esposas. Mas essa questão dessa raça é uma palavra em sânscrito que significa sabor e significa, sobretudo, o sabor de um relacionamento, de um tipo de relacionamento, né? O sabor de ser filho, né? Tem um sabor de ser filho, de ser irmão, de ser pai, de ser amigo, de ser amante, né? Tem um sabor diferente esses relacionamentos. E a ideia é que se Deus, se Cristo é a fonte de tudo, Ele é fonte desses relacionamentos também. Como que a gente pode sentir um sabor de um relacionamento que Deus não poderia? Isso não é possível. A gente tem uma experiência a mais do que Deus pode ter. A gente tem mais possibilidade de experiências do que Deus. Isso não existe. Então Deus pode também ter essa raça, esse relacionamento conjugal, sendo que, como a gente vê, é totalmente puro. Não é como os relacionamentos conjugais materiais, que são assim marcados pela luxúria. Você gosta da outra pessoa enquanto ela atende às suas expectativas, né? Uma relação meio que de troca. Não, com Cristo não é assim. Não é assim, você está querendo se aproveitar do corpo da pessoa ou qualquer coisa do tipo. Não é nada disso. Então, ele teve essas... Lembrando que, de uma certa maneira, essas 16.108 esposas, na verdade, todo o universo, são parte dele mesmo, né? Krishna, tudo é expansão de Krishna, tudo é Krishna, não tem nada fora de Krishna. Nós somos centelhas infinitesimais de Krishna também. Então, nos Vedas fala, né, que Deus é um só, mas ele se expande, se manifesta, se divide, mas sem perder a sua integridade, né? Como o Shishopanishad fala, que Deus é o todo perfeito e completo, e embora ele se divida em várias partes, essas partes também são todo perfeitas e completas, e ele não deixa de ser o todo perfeito e completo. Então Deus é uma coisa só, Deus é um, mas ele se expande, se divide em vários, mas sem deixar de ser pleno, e para que ele possa desfrutar desses relacionamentos diferentes que existem. Então, de certa forma, essas 16.108 esposas eram
expansões do próprio Krishna, né? Quando ele dança com as vaqueirinhas nos seus passatempos, né, infantis ali, de juventude em Vraja, também a mesma coisa, ele se expande para dançar com cada uma delas. O que mais que Prabhupada traz aqui no significado? Aí Prabhupada lembra que isso tudo vai ser descrito melhor no 10º canto, porque imagina, isso é muito íntimo, você está falando sobre Deus como uma pessoa no seu aspecto pessoal, porque ele também tem o seu aspecto de uma energia, Deus é uma energia, mas ele é a fonte da energia, assim como o Sol é a luz e é o calor que a gente sente, que isso é a energia dele, mas o Sol é uma fonte, né? Ele tem uma forma e etc. Então Deus também é assim. Então, além de estar falando sobre o seu lado pessoal, imagina estar falando do relacionamento mais íntimo, né? Krishna com suas namoradas, com suas esposas. Então, onde isso vai ser descrito mais, sim, pormenorizadamente, vai ser no 10º canto. E Prabhupada explica, né, que a gente não pode querer pular para o 10º canto do Srimad Bhagavatam e ler sobre essas atividades divinas, porque a gente vai se confundir, a gente vai entender muito provavelmente de uma maneira material, achando que Krishna é luxurioso e ele queria ter várias mulheres para si, quando não é nada disso. Então ele fala, a gente precisa ler o Srimad Bhagavatam verso a verso, capítulo a capítulo, canto a canto, para que a gente possa ir compreendendo aos poucos a parte filosófica, entendendo a posição de Krishna, que não existe nada material em Krishna. Tudo que existe aqui, a gente não pode entender as atividades de Krishna com a nossa mente material, porque tudo que existe no mundo material é deturpado. Krishna fala isso no 15º capítulo da Bhagavad Gita, que o mundo material é como o reflexo de uma árvore no lago, em que tudo fica ao contrário, né? Uma árvore refletida no lago fica de cabeça para baixo. Então, uma fruta que está lá em cima, ela está lá embaixo. Então, o relacionamento íntimo, que dependendo de como ele for feito aqui, né, no mundo material, pode ser uma coisa muito baixa, uma coisa que às vezes é feita até de uma maneira animalesca, né? O sexo pelo sexo, por exemplo, é totalmente algo distorcido, né? O reflexo é o contrário, né? No espelho a gente levanta a nossa mão direita e o nosso reflexo está levantando a mão esquerda dele, né? Entre aspas, falando. Então é assim. Então algo que aqui é muito, pode ser algo muito baixo, lá é algo mais elevado, né? O amor puro de Krishna com as almas em um relacionamento conjugal. Então a gente precisa ir lendo, entendendo a parte filosófica, não só querendo, assim, desfrutar de um passatempo de Krishna, entendendo como algo material. É o que Prabhupada tanto criticava, né, em alguns recitadores profissionais do Bhagavatam, que são recitadores, né, que existem na Índia, aparentemente, não sei se ainda existem, em que eles são pagos para ler o Bhagavatam, recitar o Bhagavatam, mas eles pulam para o 10º capítulo, 10º canto, porque as pessoas são luxuriosas, então querem vir falando sobre Krishna, dançando com as vaqueirinhas, né, na noite de lua cheia, mas Prabhupada explica que não é isso. O que a gente pode fazer, porque senão a gente pode ficar assim, meu Deus, eu vou ter que ler todo o Bhagavatam até chegar no 10º canto para saber mais sobre Krishna, eu queria saber mais logo, não vai demorar muito, sei lá se eu vou viver ler até o 10º canto. E a Prabhupada tão bondosamente, misericordiosamente, ele compilou o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Os devotos conhecem e chamam de Krishna Book. Em que lá ele faz uma compilação do 10º canto, mas colocando toda a parte filosófica para que a gente não se perca, entendendo, né, que o nascimento, as atividades de Krishna são materiais, né? Isso aí só vai nos deixar enredados aqui no mundo material. Inclusive, Krishna fala isso na Bhagavad Gita, no 4º capítulo, que se uma pessoa conseguir compreender que o seu nascimento e as suas atividades são transcendentais, essa pessoa não volta a nascer nesse mundo, não fica mais enredado, e ele alcança a morada suprema. Então, a gente tem que compreender muito bem
essas atividades de Deus, entender que ele pode tudo, ele tem todas as possibilidades, obviamente por ele ser Deus, mas a gente não pode achar que ele tem alguma mácula. Tudo que ele faz, com certeza, é puro, ele é o supremamente puro. Então, vou reler o verso. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, o verso fala o seguinte: o Senhor desfrutava seus passatempos, tanto neste mundo quanto em outros mundos, os planetas superiores, especificamente na companhia da dinastia Yadu. Nas horas de lazer oferecidas pela noite, ele desfrutava da amizade e do amor conjugal com mulheres. Obviamente, as suas esposas. Bom dia, K-Storm.